convido o pastor para poder estar trazendo a palavra aqui essa noite. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém. Os irmãos já estão assentados. Motivo de alegria gigantesco estar aqui com os irmãos hoje, compartilhando a palavra. Como eu sempre falo, é uma honra muito grande subir nesse altar, compartilhar a palavra de Deus, coisa que eu gosto de fazer, e principalmente aí representando nossos pastores. Eu creio que Deus ele vai falar contigo nessa noite. Deus ele tem um propósito e o louvor já foi entoado. E eu creio que Deus irá fazer coisas maravilhosas e coisas grandes nesse lugar, reforçando aí o projeto, tá? Acolher. Nós, o Instituto Caróis, também já estamos embutidos nesse projeto. Eu creio que uma coisa que chegaram para Jesus e perguntaram: qual é a sua religião, Verdão? Ele falou: cuidar dos órfãos, da viúva e dos pobres. E uma das missões da igreja é justamente essa, está embutido. Isso é levar o reino de Deus. Quando alguém está doente, quando alguém está preso, quando alguém não pode vir, os necessitados, essa é a missão da igreja. Porque nós às vezes se acomodamos muito dentro das quatro paredes. E aí o conforto das quatro paredes deixa assim. Então o acolher aí é um projeto que nós vamos com certeza abraçar, entrar com pé e cabeça. E eu creio que nesse ano vamos ser uma grande referência aqui em Nova Iguaçu, no que tange ao serviço social, no que tange à terapia, no que tange ao suporte àqueles que são necessitados e que não conseguem, às vezes, ter o acesso. O poder público falha muitas das vezes. E aí que eu falo, é aí nesse momento que a igreja representa. Lorena, me chamou muita atenção ali, naquele caos que teve ali no Complexo do Alemão, onde teve aquelas várias mortes pela atividade policial. E o que me chamou a atenção da igreja foi a Igreja Universal, com 4 tendas ali, oferecendo água, oferecendo suporte, porque naquele momento ali morreram bandidos, né? Eles responderam à justa agressão e ali respondeu, mas o familiar não tem culpa. Aqueles que cercam não têm culpa. E eu achei muito interessante, Lorena, a Igreja Universal ali oferecendo água, oferecendo suporte psicológico, oferecendo suporte jurídico, porque muitos daqueles ali foram enterrados, iam ser enterrados como de gente, muitos não têm dinheiro nem para ser enterrado, cara, e a igreja entrou ali naquele momento, não perguntando quem era cristão, quem não era. Então o braço social da igreja é um braço muito importante. Eu creio que o Projeto Vida aqui, ele vai se posicionar, e a gente sabe que um projeto desse a gente não faz sozinho, é um projeto pesado, então eu creio que a igreja, todo mundo vai abraçar, falar com um amigo, falar com alguém. Eu estou fazendo meus movimentos também, para justamente a gente entrar com cabeça nesse projeto. Eu creio que Deus, ele vai fazer algo sobrenatural na nossa vida. Amém? Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do primeiro versículo, do 1 ao 13. Uma palavra que ela tem queimado muito meu coração durante esses últimos dias. Nós somos governados pela palavra, né? E às vezes Deus, o Espírito Santo, ele salta palavras em nós, e aí eu fico como um boi ruminando aquela palavra durante a semana, e às vezes chama muita atenção. E uma das coisas importantes diz o seguinte: eu vou ler só uma parte do versículo, só até o versículo 3, e dentro da explanação nós vamos avançando. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dor de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel. Até aqui. O tema da mensagem hoje que eu quero conversar com vocês é os 3 erros do profeta Samuel ao chegar na casa de Jessé para esquecer o próximo rei. O interessante é que Samuel era um profeta experiente, íntimo da voz de Deus, e ainda assim, ao chegar na casa de Jessé, ele comete alguns erros e revela uma verdade poderosa. Até as pessoas espiritualmente maduras podem se confundir quando trocam o olhar de Deus pela lógica humana. Fala assim comigo: o olhar de Deus, mais forte, gente, o olhar de Deus pela lógica humana.
O pano de fundo dessa mensagem, Israel ali era governada por Samuel. A intenção de Deus com aquele povo naquele momento, antes do reino ser dividido, era ter um governo teocrático. Deus queria governar aquela nação com o seu braço forte. Mas o povo, de uma certa vez, brigou com Deus e falou: não, nós queremos um rei. Porque todas as nações têm um rei. Todas as nações têm pessoas que governam sobre elas. Então nós queremos um rei. E no pano de fundo o povo escolhe, Saul começa a governar Israel. E Saul, por sua vez, pela vaidade, por várias questões, um ponto de flexão foi quando Samuel ali não esperou o sacerdote, porque a unção que Saul tinha era a unção de rei, não para poder sacrificar. E aí você já sabe a história, Saul vai lá, sacrifica, e naquele momento ali Deus tira o reino da mão dele. Porque grave uma coisa, irmãos, a queda ela não vem logo. Antes de você cair, coisas vêm acontecendo antes, até a sua queda total. E nesse momento Deus chama Samuel e manda Samuel escolher um rei. Israel precisa agora de um rei para que possa governar essa terra. E por sua vez Samuel, um homem totalmente espiritual, um homem totalmente conhecedor da palavra, um homem que tinha o exercício de juiz, sacerdote e rei Israel, Deus conduz ele até a casa de Jessé, para que possa ser levantado ali o próximo rei de Israel. E o que me chama a atenção nessa palavra é que, como que um homem de Deus, do nível de espiritualidade que Samuel tinha, ele pode se equivocar. Isso que me chamou muita atenção naquele momento, porque como que um homem de tamanha intimidade que Samuel tinha com Deus, ele pode ter uma equivocação profunda. Eu creio que Deus ele chama muita atenção nesse nível, para que literalmente possamos ter intimidade e ouvir a voz dele. Eu sempre brinco e falo com o pessoal sobre a verticalidade. O problema da igreja hoje, ela tem uma expectativa horizontal. Quando eu tenho um alinhamento vertical com Deus, eu não sou confundido, porque a Bíblia fala que aquele que é de Deus não é confundido. 1 Samuel 16,6 diz o seguinte: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Engraçado que quando Samuel chega naquele cenário, e ali há todo um banquete preparado, porque toda vez que um profeta vinha na casa, esse profeta tinha todo um protocolo para receber ele. E eu imagino a movimentação da casa quando você vai receber uma pessoa, ainda mais do tamanho, do calibre de Samuel, você quer fazer um banquete legal. E naquele momento ali, ele chega e fala: só vim aqui consagrar o próximo rei de Israel. E de forma importante, como o homem vê, o primeiro homem que o próprio Jessé coloca, Eliabe, o filho mais velho de Jessé. E Samuel se impressiona com Eliabe. Eliabe representa altura, postura, força. Tudo parecia bem. Porque é assim. Eu não sei na sua vida, às vezes você é aquela pessoa que é improvável na tua casa. Aqueles que todo mundo olha e fala assim: você não vai dar certo. Você é aquele que por muitas vezes deu muito problema. E as pessoas não conseguem ver o que você carrega dentro de você em Deus. Porque aquilo que você carrega muitas vezes não é representado de forma externa. A Bíblia fala que todos aqueles que olhavam para Jesus não viam o que nele? Formosura. Deus confronta o profeta e fala assim: o Senhor não vê como vê o homem. Samuel naquele momento achava que, ao olhar Eliabe passando, pelo tamanho, pela postura, pela força, e por ser um soldado de Saul, isso estaria literalmente condicionado a ser rei de Israel. Ele entendia que para ser rei de Israel, uma das coisas mais importantes que seria necessário, primeiro ponto, ser ungido. Porque muitas vezes você não pode ter a força, mas você tem a unção. E aqui uma lição espiritual que você vai carregar para a sua vida e você vai mentalizar sobre isso.
A aparência, ela impressiona homens, mas o coração move Deus. Liderança espiritual não nasce no exterior, mas de uma vida interior. Quantas vezes escolhemos pessoas, caminhos ou decisões pelo que parece certo, e não pelo que Deus confirmou? Qual é o nível de critério hoje que você utiliza para fazer avaliação de qualquer coisa? Pela aparência? Pela beleza que aquilo apresenta? Ou você consegue fazer aquilo ali pelas análises espirituais? Porque o profeta Samuel olhou por fora, mas Deus assim o reprovou, falou: não, não é esse. Você avalia como você avalia com os olhos humanos, mas eu avalio com Deus. E eu achar que Deus estava limitado ao quê, gente? Ao óbvio. Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel. E Samuel acreditava que a escolha de Deus estaria entre os 7 a qual estava ali na mesa. E o mais importante, e uma coisa que as pessoas até questionam muito Davi, mas enquanto Davi não era percebido, Davi estava lá no meio das malhadas, fazendo o serviço que sempre se fez. Porque o homem de Deus, ele faz com o que ele tem na mão. Uma coisa que me chama muita atenção em Noé, quando Deus falou com Noé que ele ia inundar a terra, e ele ia encher a terra, e em momento nenhum Noé precisou de uma afirmação de Deus de novo para que Deus ia fazer. Quando ele falou assim, vai para o mato, ele foi para a floresta e começou o quê? Cortar madeira. E a Bíblia vai falar que ele ficou, verdade, quase 100 anos ali fazendo a mesma coisa, por causa de uma palavra. 100 anos cortando madeira, construindo a arca, mediante uma palavra. E hoje, nós toda hora precisamos de uma reafirmação do que Deus vai fazer. Todo momento tem uma necessidade de esperar que Deus venha repetir e falar. Que Deus venha reafirmar a promessa. Samuel acreditava que ele olhava aquilo que Deus queria que ele visse. Deus não está preso aos nossas listas de padrões e protocolos. Porque nós, às vezes, quando queremos separar uma pessoa, ungir uma pessoa, às vezes nós olhamos pela capacitação que ela carrega. Mas muitas vezes não carregamos pelo nível de unção que ela traz dentro dela. E eu creio que você aqui nessa noite carrega algo de Deus. E a grande lição é você achar literalmente quem é você no mundo espiritual em Deus. O que você carrega, qual é a sua missão. O que é aquilo que literalmente Deus chamou para você. Eu creio que há palavras que foram liberadas para a sua vida e que muitas delas ainda não se cumpriram, mas que ela passa pelo teste do tempo. E que se Deus falou que iria fazer, a Bíblia vai falar que ele não é filho do homem para que minta. Porque Deus ele não está limitado a nenhum sentimento humano. Grave isso. Deus não está preocupado com aquilo que eu sinto emocionalmente. Deus ele age da forma que ele é. O interessante é que quando você vê lá as pragas do Egito, ou você acha que o faraó já não queria liberar o povo de Israel. E a Bíblia fala que Deus endureceu o coração dele. Deus endureceu o coração, porque o povo era de dura cerviz. O povo era difícil. Porque até o próprio faraó já tinha visto, já tinha entendido de que todas aquelas ações sobrenaturais que estavam ocorrendo lá no Egito, havia uma provisão divina. Mas como tudo está sob o controle de Deus, Deus ele faz as coisas acontecer, tudo no tempo certo e no tempo dele. O céu frequentemente escolhe fora do script humano. Quando Deus ele vai fazer alguma coisa, ele vai pegar aquele improvável, aquela pessoa que ninguém nunca imaginaria. Ele vai lá, converte uma pessoa. Eu lembro o vocalista do Raimundos, quando Deus converteu aquele cara, qual é o nome dele?
Rodolfo Abrantes. Eu acompanhei a conversão daquele cara, o cara converteu com Jesus no auge. E aí Deus fez uma coisa muito louca na vida daquele cara ali. Deus mexeu na vida dele de uma maneira, um impacto que ninguém nunca imaginava que aquele cara carregava dentro dele. Se Deus fez isso com ele e com outros no mundo, Ele tem condições plenas de fazer isso com você nessa noite. Eu acho que o que falta em nós hoje é buscarmos um posicionamento em Deus. É chegar diante dEle. A Bíblia fala, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. E Ele fala assim, tirai as cinzas do altar e colocai um sacrifício novo. Deus está o tempo todo esperando que um movimento nosso, para que Ele possa agir, para que Ele possa verdadeiramente dar uma direção. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, não existe nenhum tipo de limitação para Deus. Deus adora cenários de improvável, coisas improváveis. Deus gosta dessa coisa assim, não, olha só, ninguém quer, deu errado, faliu, quebrou. Deus adora esses cenários. Eu lembro que eu e a gente casado e estava orando a Deus para que a gente possa ter um filho, e eu lembro que nós fomos um ginecologista muito renomado no Rio de Janeiro, e ele falou assim, não há previsibilidade da Ingrid ter filho, porque ela tem vários cistos ovários ali, não tem condição nenhuma. E nós saímos daquele consultório, eu imagino, pensa que um chão quando abre, você vai diante de uma expectativa, e o homem, ele traz um cenário humano para você, entendeu? Às vezes o ser humano dá um cenário humano, e o cenário humano daquilo ali, literalmente, nós, a Índia com uma ultrassonografia na mão, com uma ressonância magnética na mão, com um laudo de um grande especialista falando que ela podia ter filho. E muitas vezes nós pegamos isso e acreditamos naquele cenário. Não acreditamos que Deus, Ele pode mudar todo o cenário. De uma hora para outra Ele pode fazer. E aí, como é o que a gente fazer? O quê? Chorar? Não. O altar. E aí eu lembro que eu estava na igreja e eu fui desafiado a fazer uma oferta aquele dia. Olha que coisa louca. Uma oferta que eu acredito muito que Deus se move por ofertas. E aí naquele momento ali eu estava numa angústia tão grande, e eu senti no meu coração, eu peguei a minha aliança, a aliança da Índia. Falei, cara, o que nós temos na mão é isso aqui. E naquele momento ele pegamos nossas alianças ali, entregamos num propósito. Até o pastor Bruno da Igreja Metodista. E não, Alexandre, não, olha só. Pastor, Deus falou comigo. Ele preocupado se eu estava diante do desespero, no final Deus falou comigo. E naquele momento entregamos ali no altar. Passou-se 4 meses. E a gente começou a enjoar. Só que o medo que ela tinha de fazer o exame, porque de tantas vezes, tantas frustrações feitas, e que a mulher aqui sabe o que eu estou falando, dentro desse cenário, ela ficava muito preocupada de mais uma vez ter um sentimento frustrado, chegar lá, fazer o teste e dar negativo. E ali ela foi brigando com aquilo dentro dela. Não, vou fazer não, Alexandre, mas caramba, tudo evidente. Enjoo, um montão de coisa, a menstruação estava descendo, um montão de coisa. E eu creio que naquele grande dia, quando nós fomos lá, cara, é hoje. Parecia que eu estava numa Via Cruz, caminhando ali para fazer o beta-HCG, aquela angústia dentro do coração, e faz o exame. Não, é para pegar hoje, é para pegar hoje. Que hora? Cara, quando nós pegamos o beta-HCG positivo, meu irmão, cara, eu quase desmontei ali dentro. Moça, o que foi, moço? Falei, não, peraí, deixa eu sentar aqui. E mesmo assim, você vê como que é, né? Fui lá, fizemos outros. E aí começamos a fazer todo o processo ali, neonatal do Mateus. E por isso que eu coloquei o nome dele de Mateus, né? Porque a palavra em hebraico, Matitiahu, presente de Deus. Então Mateus, ele foi um presente de Deus pra gente. E aí, abusado que eu sou, fui lá, fiz a ressonância, fiz tudo lá, tudo.
Fui lá no médico. Fui lá nele. Paguei a consulta lá, viu? Porque, doutor, vim falar com o senhor aqui. Algo improvável aconteceu. E aí mostrei ali os resultados, a ressonância, tudo ali. Ele ficou, cara, isso aqui é um milagre. O que vocês são? Macumbeiro, espírita? O que é? Eu falei, nós somos cristãos, então. Só Deus mesmo. Então, gente, para Deus nada é impossível. Porque às vezes nós estamos diante de um cenário muito... E os meus filhos, assim, falam muito isso, nasceram debaixo de guerra, né? Tanto Bi como Mateus. Nasceu em cenários de guerra, situações difíceis. E aí, nós estamos acostumados a lidar com essas guerras espirituais. E por isso que eu falo para vocês, irmão, nada é impossível para Deus. Deus, ele pode reverter qualquer cenário, qualquer circunstância. E vou te falar mais, até o profeta pode errar às vezes, mas Deus não erra. Eu falo que até o erro do profeta está dentro do script de Deus. Consegue entender, gente? Eu creio na soberania de Deus. Eu acho que até a equivocação de Samuel estava dentro do projeto de Deus, para poder brilhar aquilo que Deus queria fazer na vida de Davi. Deus pode estar levantando alguém que você não incluiu, não percebeu, até desprezou. Deus, nessa noite, Ele quer falar com pessoas improváveis. Deus, nessa noite, quer falar com pessoas aí na rede social. Você que está assistindo pelo YouTube, você pode estar sentado em casa agora nesse momento aí, cansado, desanimado, que foi perseguido, que está sendo esquecido. Você não está esquecido. Só continue trabalhando, só continue fazendo aquilo que você está fazendo. Se entra na malhada lá, você não está esquecido, gente. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ouvidos não ouviram, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Porque você pode estar no cenário lá que ninguém está vendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo no teu movimento. Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a tua dificuldade. Eu vi aqui a irmã que me antecedeu aqui orando, falando sobre cenários complexos, de pessoas que nesse momento agora estão orando para alguém que agora está lá nas drogas, usando drogas, que está dentro do cenário de uma situação difícil. Eu vejo pessoas hoje em situações difíceis, enroladas em um montão de problema. E falo para você hoje, Deus, ele pode mudar o cenário. Deus, ele pode. Deus, ele pode mudar o cenário. Deus, ele pode criar na tua mente hoje uma estratégia do reino de Deus para tirar você dessa dificuldade. Esquecer que Deus chama quem está no anonimato. Em Samuel, 1 Samuel 16, 11 fala assim: ainda falta o menor. Davi está no campo, cuidando das ovelhas, invisíveis aos olhos humanos. O que Davi está fazendo? O que ele sempre fez. Dentro de um cenário de não pertencimento. Porque Davi é filho de uma concubina de Jessé. E por ser concubina, não tinha o direito de pertencimento. Não poderia estar na mesa. Davi era um bastardo. E quantos bastardos nós temos hoje? Filhos feitos em situações complexas. Você que está aqui, você está em casa, é a mesma coisa que ter um casal, o pai trai a esposa, que não é o caso desse, tá, gente? Ali havia concubinato, poderia. Ele tem um relacionamento fora do casamento, ele engravida a mulher, e esse filho lá fora é excluído. E eu hoje estou falando para uma pessoa que está nessa condição em casa. Não pode estar à mesa,
Porque foi embutido em você numa mentalidade que você nasceu dentro de um erro. Você pode até ter nascido dentro do erro, mas Deus está olhando para você. A Bíblia fala assim: ainda que teu pai e tua mãe possa ter te abandonado, porém eu, Senhor, nunca te abandonarei. Nesse momento há cenários de pessoas órfãos, que pais e mães não querem assumir os filhos, não querem dar pertencimento. Agora você imagina, por isso que Davi tem todo aquele histórico que às vezes ninguém entende. Davi não foi o reflexo de Betseba. Davi foi o reflexo de uma vida toda de exclusão, de não pertencimento. Por isso que Davi não tinha habilidade para ser pai. Por isso que ele não soube lidar com a questão incestuosa em que Absalão abusou de Tamar. Um problema que não foi resolvido e depois de 3 anos gerou morte. Por isso que ele não tinha habilidade de lidar com questões familiares, porque ele não teve uma estrutura familiar. Irmãos, a gente só dá o que a gente recebe. Deus não vê um fato, Deus analisa de um todo. Você imagina, Davi estava em torno ali de 16, 17 anos de idade, dentro daquele cenário ali. Você imagina você não poder estar à mesa da tua família? Você imagina estar no meio do teu pai? Não, só, agora você não pode vir não, que aqui é minha família. Você foi um erro que eu tive lá fora. E Deus lá do alto, gente, vendo tudo. Deus adora esse cenário, gente. Grave que eu estou com você. Deus adora esse cenário. Eu imagino quando o profeta, ele é tocado. E ali eu imagino chamando, eu imagino Jessé sem graça. Eu falei, tem ele. Eu imagino Davi trazendo a arte cênica, né? Ele lá todo sujo assim, ó, se limpando. E entrando dentro daquele cenário, meio com vergonha, sabe? Será que me chamando para me dar um esporro, para brigar comigo? Será que estão me chamando para poder me humilhar agora nesse momento? E Davi todo sem jeito para entrar naquele cenário. E a família toda ali vendo ele, irmão. Cara, o movimento que ele fez, das malhadas até chegar ao profeta, meu Deus, deve ter passado um montão de coisa na cabeça de Davi. E Davi, quando aponta, todo sujo. Não com roupas reais, porque todas as vezes que você recebia um profeta, todo mundo ficava arrumadinho. Deus balança, Samuel olha e falou assim, é ele o próximo ungido de Israel. Imagina. E ali começa uma batalha, né? Porque até Samuel, até Davi ser ungido, demora 13 anos. Será que você suportaria receber uma palavra e receber daqui a 13 anos? Lá, falaram que ele ia ser o rei de Israel. Você imagina o cenário, Davi ali levando comida. Davi servia para isso. Levar comida para os irmãos. Porque os irmãos eram soldados de Saul, os irmãos tinham tamanho. E Deus, como sempre foi com Davi, um desses dias levando comida, ele olha ali e vê um Golias. Quem é esse circunciso que vem afrontar o povo de Deus? E ali a história você já sabe. Pegaram a armadura e colocaram sobre ele, mas não deu, irmãos. O que essa armadura representa? Aquilo que o mundo quer te dar. O suporte que o mundo te dá. Mas Deus está disponível para vocês hoje, te dar algo sobrenatural. Pode ser uma funda pode ser uma funda. Eu imagino ali o Golias rindo da cara dele. Tu acha que você vai acertar essa pedra aqui, na única brecha que no meu capacete tem? Tu está de brincadeira, você não vai fazer isso nunca. Mas eu creio que quando Deus quer fazer uma coisa, ninguém pode impedir.
antes do trono. Fala assim para o teu irmão: antes do trono, Deus forma no secreto. Como está o seu secreto com Deus hoje? Porque todo mundo quer isso aqui, palco. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer like. Todo mundo quer curtida. Todo mundo quer ser hypado na rede social. E o secreto? Qual é o nível de preço que você tem pago hoje? Oração. Aí o couro come, não tem jeito. Oração, vida com Deus. Renúncia. Propósitos pessoais. Propósitos só você e Deus. Eu lembro que eu estava numa época, eu peguei um propósito com Deus muito forte no Monte Céu Aberto, aquele monte aqui da Serra do Vulcão. E Deus é estranho, né? Eu falo que Deus é. Eu tinha feito um propósito de 7 dias. E passa primeiro, e passa o segundo, e passa o terceiro, passa o quarto, passa o quinto, passa o sexto. Falei, cara, mas amém. Estou descendo ali, verdade, descendo. Aí nos 7 pastores ali, ó, depois de 2 horas e pouco, 4 horas para subir. Aí uma senhorazinha passou assim em mim, ela passou e voltou lá. Assim diz o Senhor. E ali foi entregue coisas muito profundas, que eu só fui colher essas coisas depois de 7 anos. Vocês acreditam nisso? Porque ela falou assim: anota aí, meu filho, que isso não é para agora, é para um tempo. Sabe por quê, gente? O profeta, ele tem uma característica muito específica. Ele fala fora de um tempo. O problema é que as pessoas, ela avalia o futuro com a mentalidade do presente. Nós se equivocamos. Toda profecia, ela vai passar por um tempo, e você tem que entender a profecia. E com o tempo, cada coisa foi se encaixando no seu lugar. E engraçado, que lembra, eu me senti como Davi. Porque tudo que ela profetizou para mim, eu não me via dentro daquela profecia que ela falava. Tudo que Deus ia fazer na minha vida, eu não conseguia me ver. Vocês têm noção disso? Eu não conseguia me ver dentro daquilo que ela falava. Ó, eu vejo uma nação, eu vejo isso, eu vejo uma estrutura, eu vejo um lugar. E quando eu pisei na nação, Deus soprou no meu ouvido. Aí, ó, porque às vezes você até esquece das promessas que Deus tem entregado para você. Talvez você esteja hoje aonde? Nesse campo. Nesse campo. Fazendo alguma coisa e achando que Deus não está vendo o que você está fazendo. Triste. Reclamando muitas vezes, que eu já reclamei, triste, chateado com Deus. Né? Porque você vê o ímpio prosperando. Você vê o cara lá que dá volta nos outros. O cara que é estelionatário. O cara que não serve a Deus dando certo. E você tentando fazer as coisas tudo certo, as coisas só dando errado para você. É aquele cenário de José, entende? Cada vez a cisterna. Aí da cisterna, quando eu penso que eu vou ficar legal, eu vou para a casa de Potifar. Aí quando eu penso que estou na casa de Potifar, que está tudo bom, sou preso. Aí quando eu estou dentro da cadeia preso ali, cara, tudo acontece, tem um sonho. Aí eu sou colocado como chefe, e daqui a pouco eu sou preso, eu sou prisioneiro de Faraó, porque aquela prisão é debaixo do altar de Faraó. E no momento que Deus dá um sonho, eu chego lá com uma inocência. Eu acho que o Senhor deveria escolher uma pessoa dotada de conhecimento, porque o Egito vai passar por uma grande calamidade, então tem que fazer investimento, tem que guardar. Ele fala, mas essa pessoa é você. E você já sabe a história. A vida de José muda do dia para a noite. De prisioneiro, veste real, anel, capa, posicionamento.
Porque o cargo de governador no Egito não existia. Você acredita que Deus pode criar algo só para colocar você lá? E aqui eu não estou falando positivismo, tá? E nem a mensagem de coach, que eu nem gosto muito. Eu estou falando aqui de milagre. Nesse momento eu estou como profeta nesse lugar. Deus irá criar uma situação. Deus vai criar uma estrutura. Só por causa de você. Só para colocar você lá. Você pode estar falando assim, Alexandre, mas essa estrutura não existe onde eu estou. Deus cria essa estrutura. Só para poder você entrar nela. Porque o nível de comprometimento que Deus tem não é com o homem, é com Deus. Por isso, em que Jesus fala, por que estáis preocupados? Por que vos estáis ansiosos? Olhe para as árvores do céu. Alguém alimenta ela? Olha para o lírio do campo. Então, se eu, Deus, parafraseando, tenho maior preocupação com a criatura, imagine o que eu vou fazer com vocês. O anonimato, grave isso. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. O anonimato não é atraso. Anonimato é processo. E você tem que aprender a suportar o processo. Porque entre o Egito e a terra prometida, quem está no meio? O deserto. O deserto não é para matar ninguém. Deserto é processo. É para poder mostrar a glória de Deus. E nós estamos numa igreja hoje. Uma igreja melancólica. Uma igreja vitimista. Uma igreja narcísica. De líderes narcisistas. Que não conseguem ver a glória de Deus. Que estão preocupados somente com o quê? Com o seu bem-estar. Semana passada, 600 cristãos foram enforcados no Irã. Vocês sabiam disso? Mas eu preciso muito longe não. Vale de Quitionha, aqui no Rio de Janeiro mesmo, você vai ver lugares aí. Só que nós temos que mudar um pouco essa mentalidade de reino que nós temos, de Deus. Achando que Deus é um ser, um cara lá de cima, em que se você chorar agora, Deus vai atender. Não, Deus não é governado por sentimentos humanos, gente. Grave isso. Deus não é dotado desse sentimento que vem interferir a ação dele. Na teologia nós estudamos os atributos de Deus. E tzedekeno, justiça, é um dos seus atributos. Por isso que lá, em Apocalipse 22, no julgamento do trono branco, ele vai estar como o cinturão aqui, ó, no peito, como sumo sacerdote. E naquele grande dia, não adianta você virar e eu falar assim, poxa, mas eu não tive tempo para poder fazer nada. Não. Não. A oportunidade que nós temos hoje é de vivenciar isso hoje. Três lições Samuel nos ensina. Primeiro, a aparência engana. A aparência engana. E hoje vivemos num cenário de igreja que aparente. É aquele cenário de João 8, lembra? João 8, é João 8 ou João 5. É que o tanque de Betesda, é aquele cenário que eu estou vivendo hoje. A palavra Betsaida, casa da bênção, casa da misericórdia. O lugar é bonito, tem um nome bonito. Naquele lugar havia um milagre, havia. Um anjo descia e movia as águas. E o primeiro que era lançado ali era curado. O lugar tem cura, mas o lugar não tem misericórdia, porque aquele homem estava 38 anos. E Jesus entra no cenário. O que queres que eu te faça? Deus às vezes é assim. Ele pergunta para você, o que você quer? Você, não, porque eu estou passando mal.
O que você quer? Não, porque eu estou cheio de dificuldade. Cara, responde aquilo que Deus está te perguntando. Você pode estar no lugar esperando uma manifestação de Deus absurda, que Deus pode fazer. Deus se movimenta através dos seus dons, claro. Os dons de profecia existem hoje? Existe. Existe arrebatamento de espírito? Existe, gente. É porque muitas vezes a gente não se aprofunda nisso. Deus ele pode pegar alguém que arrebatar e mostrar o mundo espiritual, as guerras, os processos que estão acontecendo sobre sua vida. Deus ele pode fazer isso. E nós devemos clamar por uma igreja que vive vivenciar uma experiência dessa com Deus. Uma experiência profunda. A aparência engana. Segundo, o óbvio limita. Porque a Bíblia fala que uns confiam em carro e outros o quê? Em cavalo. Porém nós confiamos no Senhor. Porque o cenário pode ser literalmente esse. O cenário de Jericó. Não. Vocês vão derrubar essa muralha cantando. Vou fazer diferente agora. Não, vai dar guerra não. Eu vou derrubar, porque quando você entrar nessa guerra, você vai saber. Já passou por guerra, acho que você sabia que humanamente você não ia vencer? Eu já vivenciei processos que eu tive a plena noção que não era capacidade minha humana, mas que era a mão de Deus sobre a minha vida. E tudo aquilo que Deus fizer por você, dê a glória a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. É Ele. A prosperidade é Ele que faz. É Ele que dá o conhecimento. É Ele que dá a estratégia certa. Você está em casa às vezes ali, Deus fala assim, vai lá, faz isso. Constrói isso. Isso aí, vai lá agora. Apresenta. É como a Bíblia fala, lança teu pão sobre as águas. E o último, a aparência engana, o óbvio limita e a pressa cega. Deus não unge quem aparece pronto. Fala para o teu irmão, Deus não unge quem aparece pronto. Ele unge que Ele preparou no secreto. Deus vai cantar o teu nome aqui nessa noite hoje. Deus hoje vai te dar uma estratégia. Uns lamentam informar, uns vão ter que continuar lá no meio das ovelhas. Uns vão ser chamados, uns vão ser coroados, mas que você tenha paciência de suportar o processo. E esse processo, gente, grave, é um processo pessoal. Não adianta você olhar para o teu irmãozinho e falar assim, mas ele não, ele é diferente. Deus tem um tratamento aqui individual com cada um. Deus tem uma forma de julgar cada um individualmente. Deus tem um tratar de forma. Por isso que Deus vira para o próprio Davi e fala, você é um homem segundo o meu coração. Porque Davi fez coisas que literalmente ser humano na Bíblia fez. De criar todo o sistema de adoração. Davi se preocupou em fazer. Davi fez um sacrifício absurdo quando a arca da aliança estava voltando. E a cada 6 passos que Davi dava, Davi sacrificava um boi. E vai ver quanto que era um boi naquela época. Literalmente, aproximadamente um carro popular hoje. Então, tem noção do nível de entrega que Davi fez? E ele andava com a junta de boi. Queima, degola no meio, vamos embora. E vamos sacrificando. Deus se movimenta através de sacrifício. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu queria orar com você antes de passar para o Ministério do Louvor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu falo com pessoas aqui nessa noite com cenários improváveis, Deus. Senhor, eu vejo pessoas aqui falando no seu interior, falou assim, cara, eu não tenho condições. Esse contrato aqui é um contrato muito grande. Nossa, esse contrato aqui é um contrato de 2 milhões de reais.
Eu não tenho tamanho para isso. Essa vaga de emprego não é para mim, pô. Porque essa vaga de emprego ela vai requerer um currículo muito grande. Cara, esse processo não tem como vencer, mas é com você que nessa noite Deus está falando. Você acredita que Deus quer mudar esse cenário hoje? Você acredita que Deus vai cantar o teu nome hoje? E você, dentro desse cenário improvável, Deus ele vai falar contigo, porque Ele é Deus, Ele tem compromisso com a tua palavra. Deus nessa noite toma esse povo em tuas mãos, Jesus. Tanto esse povo que está aqui, como o povo que está online ali, nesse momento. Que em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra venha se cumprir em nós. Senhor, que o teu reino venha se cumprir em nós, Jesus. Porque nós somos governados pela tua palavra, Jesus. Nós somos movidos pelo teu Espírito Santo nessa noite. E Senhor, e dentro do cenário, dentro do louvor que vai ser entoado agora, o teu povo irá falar contigo. O teu povo irá fazer um sacrifício nessa noite. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.